A gente cantou uma oração: Jesus, estou aqui, vem me tocar. Um dia eu estava num boiadeiro e chegou para mim um senhor e disse: Pastor Ilquias, o senhor lembra de mim? Eu falei: não. Se eu estava na igreja em um domingo, tinha passado na frente da igreja desesperado, querendo me separar da minha esposa. Estava muito chateado. E quando eu passava lá na frente, alguma coisa me convidou para entrar e eu entrei. Naquele dia o senhor pregou sobre a mulher do fluxo de sangue. E o senhor fez um apelo naquele dia, pedindo que a gente levantasse os braços e tocasse com fé nas vestes de Jesus. E naquele dia eu fiz isso, toquei nas vestes de Jesus. Jesus mudou meu coração, tirou aquela ideia da minha cabeça. E eu agradeço a Deus pela sua igreja e pela sua vida. Às vezes um gesto simbólico revela uma fé consistente. Então você talvez tenha vindo aqui hoje porque você foi convidado pela sua netinha, por alguém, mas talvez você esteja precisando do toque de Deus. Talvez você precisa que essa oração que a gente cantou se transforme em uma realidade na sua vida. Jesus, estou aqui, vem me tocar. E se você precisa de um toque divino na sua vida, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui. E ao fazer isso, você está dizendo: Jesus, estou aqui, vem me tocar. E eu vou orar pela sua vida. Então, se você deseja que nós oremos por você, saia do seu lugar, vem aqui. Nós vamos orar pedindo a Deus que contemple a sua fé. Se você não crer, você não se coloca em movimento. Mas quando você crê, você coloca em movimento dizendo: Jesus, estou aqui, vem me tocar. E Ele sabe a motivação do seu coração. Eu não sei. Nosso Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Ele sabe a sua motivação. O que fez você sair do seu lugar e vir aqui, Ele sabe. Você que nos acompanha em casa, da mesma forma, se coloque em movimento, se levante, se ajoelhe, apresente ao Senhor sua vida, porque Jesus está aqui e Ele vai contemplar a sua fé. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós. Nós confiamos no Teu poder, confiamos na Tua graça. Confiamos, ó Deus, que o Senhor conhece nossa vida, conhece nossos pensamentos, sabe do que nós precisamos. E nós aqui em pé, diante do Senhor, estamos dizendo: Jesus, estamos aqui, vem nos tocar. Vem me tocar, e eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor toque individualmente cada vida que se colocou em movimento neste momento. Aqui no templo, em casa, quero pedir em nome de Jesus que o Senhor toque mentes, corações, vidas, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, produza, ó Deus, transformação. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor realize maravilhas, milagres, restauração, libertação. Quero pedir, Pai, que o Senhor produza salvação nos corações. Queremos, Pai, que o Senhor nos toque com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu perdão. Quero pedir, Pai, que cada movimento que aconteceu nessa hora, que é uma expressão da nossa fé, uma expressão de que confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, cremos que o Senhor está olhando individualmente
para cada situação que agora é apresentada a Ti. E quero te pedir em nome de Jesus, abra as janelas do céu e derrame sobre o Teu povo uma bênção sem medida. Amém. Quero pedir, Pai, que esta noite seja uma noite de milagres, uma noite de transformação, uma noite de visitação da Tua graça. Contempla a fé dos Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Nós começamos uma série de mensagens hoje pela manhã, e se você não assistiu, precisa assistir, uma mensagem maravilhosa. Pode sentar. Uma mensagem maravilhosa sobre a história de José. A história de José é uma história encantadora. E nós estamos baseando essa série de mensagens num livro do Charles Swindoll. Charles Swindoll é um pregador de 89 anos. Prega todo domingo de manhã na igreja dele. Fatinha assiste a pregação. Eu tento assistir, mas eu não entendo o que ele fala, porque ele fala inglês o tempo todo. Mas o pastor Charles Swindoll é um dos grandes homens de Deus deste século, do século passado. E ele tem uma série de livros que fala sobre personagens bíblicos. E nós já pregamos parte da história de Moisés, já pregamos parte de outras histórias, mas começamos hoje a falar sobre José. O livro apresenta José como um modelo de integridade e indulgência. Eu ia tirar a palavra indulgência daqui, mas eu acho que a gente vai aprender um vocábulo, uma palavra que não é pouco usada no nosso tempo. A mensagem coloquial de hoje exclui algumas palavras que têm um significado, e eu não consegui um sinônimo da palavra indulgência. Porque indulgência significa disposição para perdoar culpas ou erros. Indulgência significa clemência, misericórdia. Então, quando o Swindoll ele coloca esse título, José, um modelo de integridade e de indulgência, eu penso que todos nós precisamos ter essa mesma disposição para perdoar culpas, perdoar erros. E todos nós temos culpa, todos nós temos erros, todos nós falhamos. Hoje pela manhã, na escola dominical, pastor Vilibaldo dando a aula maravilhosa de hoje, ele falava exatamente sobre isso, que todo mundo é pecador. E eu estava quietinho lá no meu canto, participando da aula, ele chegou e disse assim, inclusive o pastor Ilquias. Aí eu falei, fale por você, por mim não. Mas todos nós temos culpas, erros. E muitas vezes as culpas, elas mexem com a nossa cabeça. Às vezes nós precisamos perdoar a culpa do outro, o erro do outro. Todos nós precisamos desta capacidade, dessa disposição de sermos clementes, misericordiosos com os outros que nos fez sofrer. Interessante que quando a gente falou de pregar sobre Jacó, o pastor Tiago Vesselino disse assim, essa é a história que eu mais gosto da Bíblia. O pastor Vilibaldo veio falar comigo e disse assim, pastor, o senhor sabia que Jacó, pai de José, é tido pelos judeus como o símbolo dos avós? Para os judeus, o símbolo de avô é José. José não. Jacó. Me ajuda aí que eu troco José com Jacó. Se liga aí.
Pois ele não somente abençoou seus netos Efraim e Manassés, mas os assumiu como filhos, de modo que entre as tribos de Israel estão a tribo de Efraim e a tribo de Manassés, ao invés de uma tribo de Jessé. Símbolo para os judeus de avô é Jacó. Pastor Antônio, hoje à tarde, lá na manifestação, estávamos ali, eu, ele, Maria Helena, Esté, e ele disse: pastor, é riquíssimo a história de José, porque há um paralelo entre José e Jesus. E ele então me fez pesquisar, e tive que trabalhar um pouco, depois, ainda agora, 6 horas da tarde. O paralelo, José amado do seu pai, lá em Gênesis 37. Jesus, o filho amado de Deus Pai, João 3. José rejeitado pelos seus, Jesus rejeitado também pelos seus, previsto numa profecia do profeta Isaías e cumprido em João, quando João diz que veio para os que eram os seus e os seus não o receberam. José vendido por moedas de prata, Jesus vendido por moedas de prata, lá em Mateus 26, para Judas Iscariotes. Interessante que a gente conhece nomes bíblicos. Eu fiquei impressionado com a Miriam. A Miriam chegou para mim e apresentou a filha, que tem nome bíblico, o genro, que tem nome bíblico, a neta, que tem nome bíblico, neto. Como é o nome dele? Joel. Profecia de Joel. Aí eu falei: só você, Miriam, que não é nome bíblico. Por quê? É bíblico? Miriam. Miriam, é verdade. E ela chegou para mim e disse: pastor, meu nome é duplamente bíblico, porque eu me chamo Miriam Sara. Aí hoje o pastor Nildo, pregando sobre José, falou muito de Jacó. Mas a gente conhece Jacó. E ele falou algumas características de Jacó que, antes de ter aquele encontro com Deus. Por isso que muitos ainda colocam o nome dos filhos de Jacó. Agora, eu não conheço ninguém que colocou o nome do filho de Judas. Alguém aqui conhece alguém chamado Judas? Interessante, ninguém coloca o nome de ninguém de Judas. Mas Judas vendeu Jesus por moedas de prata, como José foi vendido pelos seus irmãos. José preso sob falsa acusação, Jesus preso sob falsa acusação, do mesmo jeito. Todos se curvaram diante de José, quando ele assume o governo do Egito. Todos se curvarão diante da autoridade de Jesus. A música que a irmã cantou aqui fala exatamente desse dia. Jesus vai voltar. Pensei no pastor Valmossi. Gostou da música, não gostou, pastor Valmossi? Pastor Valmossi só pensa no dia que Jesus vem buscar a sua igreja. E está chegando. E ela cantando ali, eu vendo o seu semblante. Todo joelho se dobrará, todos se curvarão diante da autoridade de Jesus. Em Gênesis 41, nós vamos ver isso aqui, José cheio do Espírito Santo de Deus. Lucas 4, versículo 1, diz que Jesus é cheio do Espírito Santo de Deus. José conhecia os mistérios de Deus. Jesus conhecia os mistérios de Deus, conforme Paulo, falando aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Uma coisa muito interessante, José começa o seu governo lá no Egito aos 30 anos de idade.
Jesus começa o seu ministério aos 30 anos de idade. José, governante do Egito. Jesus, governante do universo, governante da minha vida, governante da sua vida. Gênesis 45 apresenta José como perdoador. Jesus é apresentado em Isaías 53, em Lucas 23, como aquele que perdoa os pecados. José é enviado para salvar o seu povo. Jesus foi enviado para salvar o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para salvar o mundo. Eu queria convidar você a trilhar conosco uma jornada de fé. Quando vamos falar da história desse homem, que é uma história impressionante. Me lembro que o Renato, pai da Manu, pai da Gui, pai do Gui, mas gostava da história de José. E ele gostava porque José era sonhador. Capítulo 1, nós vimos os sonhos de José. E José teve sonhos que aparentemente parecia algo vaidoso, parecia algo presunçoso, mas na verdade era uma revelação de Deus a José. Eu olho para José e vejo um modelo de neto que todos nós gostaríamos de ter. Eu poderia aprofundar um pouco mais. José é o neto que todos nós poderíamos ser. Porque aqui tem avós. Nem todos aqui são avós, mas todos que estão aqui são netos. Por isso eu queria, nesse momento, convidar uma avó que personifica as avós de hoje aqui. Cadê a avó Maísa? Vó Maísa não veio? Vem cá, vó Maísa, sobe aqui. Você vai ser recebida com uma salva de palmas. E eu quero chamar aqui um personagem que representa um neto. Tadeu. Vem cá, Tadeu. Vai ser recebido também com a mesma salva de palmas. Por que eu escolhi aqui a avó Maísa? Né? Porque a Maísa, quando chegou aqui na igreja, a Maísa já era avó. Você sabe quantos anos você está aqui, mais ou menos, Maísa? 16. Levanta o microfone. 17 anos, eu acho. E quando você chegou aqui, você já tinha netos? Tinha. Quantos? Eu tinha 7 netos. 7 netos. Hoje você tem quantos netos? 14. 14. Veio para o lugar certo. A unção da multiplicação está nesse lugar. Quantos bisnetos, Maísa? Agora eu tenho 6 bisnetos. Olha que coisa linda. É ou não é um personagem que representa na nossa igreja a avó, bisavó, 14 netos, 7 bisnetos, 14 com mais 7 dá 30. Vem mais por aí. Ô Maísa, você ora pelos seus netos? Eu oro todas as noites. Às vezes eu começo a orar, Nicole, Milena, e daí eu durmo, daí eu acordo. Nossa, falta mais. Aí eu continuo a oração, digo, nossa, agora tem que chegar em nome de Jesus. E ora pelos bisnetos também? Oro pelos bisnetos também. Todos os dias? Todos os dias. Eu lembro deles todos os dias. Eles são os amores da minha vida. São, né? Uhum. Você, então, entende que é sua responsabilidade pedir que Deus abençoe. Sim, todos os dias, porque meus netos são todos netos íntegros. Como o senhor está falando ali, eu me sinto assim. Que joia. Qual a sua expectativa para os seus netos e para os seus bisnetos no futuro? O que é que você espera que eles todos
sejam no futuro? Que eles sigam o caminho de Jesus. Olha aí, sigam o caminho de Jesus. Que eles estudem bastante, que eu fico repetindo, estude, faça faculdade, faça isso. Eu sou uma avó meio chata, às vezes, que eu fico. Já tomou banho, já escovou o dente, eu tenho um neto que mora comigo. Aí eu pego no pé desse. E olha, é uma bisavó jovem. Eu ainda quero fazer o casamento da Maísa. Misericórdia. Pensei que você ia dizer, olha, se tiver algum candidato, fale primeiro comigo aqui. Que eu vou aprovar. Esse sim, esse não. Você está fora. Tem que melhorar muito. Não, meus netos já são meus amores, então não... Não há espaço para outro amor na sua vida. Não. Olha, gente, a coisa mais linda é ser vó. É verdade. Eu concordo com você, plenamente. Agora, Tadeu. Por que eu chamei Tadeu aqui? Dá o microfone para o Tadeu. Tadeu, você já é avô? Ainda não. Ainda não. O Tadeu chegou aqui na igreja, quantos anos atrás, Tadeu? 98, 99, mais ou menos. 99. Quem é bom em conta? Não entendi nada. 25 anos. A imagem que eu tenho do Tadeu, pequenininho, ele vinha... Põe o braço aqui. Lembra disso? Vó Geralda vinha para a igreja e o Tadeu era o apoio de Vó Geralda. O que foi Vó Geralda na sua vida, Tadeu? Pastor, até me emociona em falar. Porque meus pais se separaram muito cedo, né? Quando eu tinha nem um ano, meus pais se separaram. Minha avó assumiu, né? Eu e meu irmão. E ela foi pai, mãe e muitas outras coisas mais, né? E ela sempre foi um exemplo de generosidade, humildade e todos os valores que ela pôde passar para a gente, ela passou, né? Então, foi um símbolo muito grande assim na minha vida. O pai do Tadeu é vivo, a mãe do Tadeu é viva, estava inclusive hoje com a gente, hoje de manhã. Mas a gente sabe o que foi a avó Geralda na vida do Tadeu. E se hoje Tadeu é essa beleza que é, esse homem íntegro, temente a Deus, bom marido. Posso ouvir um amém, minha filha? Você está com a garganta. Bom marido, dedicado, servo de Deus, temente a Deus. A oração daquela avó foi ouvida por Deus e esse homem de Deus é resultado da oração de uma avó. Amém. E a gente conhece Tadeu, íntegro, bom testemunho, bom caráter, crente fiel, dizimista fiel. E eu não tenho dúvida que a atuação de uma avó forjou, direcionou, instruiu a vida desse menino. Agora, tem uma coisa muito interessante, e eu escolhi Tadeu por quê? Porque o Tadeu é um exemplo de neto. Quem é mais antigo aqui, está conosco esses 25 anos, nunca viu vó Geralda sozinha, sem o neto ali, cuidando, protegendo. Até os últimos minutos da vida da avó, Tadeu está ali do lado. Nunca envergonhou sua avó. Nunca deu trabalho para sua avó. Nós estamos falando que hoje é dia dos avós, nós vamos meditar um pouco sobre um modelo, um exemplo. José do Egito é o modelo de neto que todos nós deveríamos ser. Muito obrigado. Receba a salva de palmas do pessoal. Pode sentar. Interessante que nós vimos aqui o testemunho de uma bisavó. Quem eram os bisavós de José do Egito? Abraão,
e Sara. A família deles não era uma família perfeita. Até mesmo porque não existe família perfeita. Mas existe família saudável. Talvez a sua família seja uma família saudável, porém não é perfeita. Porque para a sua família ser uma família perfeita, você tinha que ser perfeito, seu cônjuge tinha que ser perfeito, e todos os seus filhos tinham que ser perfeitos. E não são. E essa família tinha algumas implicações que passaram para os seus filhos, que depois passaram para os seus netos, que poderia ter impactado a vida do seu bisneto, José, porque impactou a vida dos seus irmãos. Uma coisa característica dessas três famílias é uma beleza desejável. Quem conhece a história de Abraão e Sara vai perceber que Sara era muito linda, era uma mulher muito bonita, uma mulher desejável. E Abraão, então, tenta ludibriar, criando uma mentira, dizendo: diga que você é minha irmã, porque você é muito bonita. Se souberem que você é minha mulher, vão me matar para ficar com você. Uma beleza desejável, mas é desmascarada a estratégia de Abraão. Na vida da família de Abraão e Sara havia mentiras, havia meia-verdades. Dizer que ela é minha irmã não é uma mentira completa, porque, afinal de contas, você é filha do mesmo pai, porém de mães diferentes. Mas no reino de Deus, meia-verdade é uma mentira completa. E a mentira traz consequências. Na vida da família de Abraão e Sara, bisavós de José, havia predileção. Ouvimos hoje pela manhã o impacto negativo que a predileção produz. Havia desprezo entre os filhos. Nós sabemos que Abraão teve Ismael com Agar, e depois nasce Isaque com Sara. Depois que Isaque nasce, ele é o preferidinho, e Ismael, posto para fora, desprezado. Essas três características acompanham a família de Isaque e Rebeca. Avós de José. Interessante que a beleza continua. A beleza desejável de Sara, ela se repete na vida de Rebeca. Interessante que as mentiras também continuam e as meias-verdades do mesmo jeito. A predileção e o desprezo entre os filhos acontece também do mesmo jeito. Rebeca tinha uma predileção por Jacó, Isaque tinha uma predileção por Esaú. E isso no seio familiar é um problema. Vem então a família dos pais de José. Os avós repetem os mesmos erros. Os pais de José, Jacó e Raquel. A Bíblia diz que Raquel era tão bonita que quando Jacó chegou, viu Raquel, se apaixonou por Raquel. Amor à primeira vista. Interessante que as três mulheres, as três ancestrais, belas, e a Bíblia evidencia a beleza. Como é que vai nascer José? Nasce um menino bonito. A Bíblia diz que José era bonitão. Penso eu que ele era assim, marrom provocante.
Interessante que na família deles também tem mentira. A mentira na vida de Jacó é mais constante do que a mentira na vida de Isaac, do que na vida de Abraão. Na mesma família também há predileção e há desprezo. Vimos hoje pela manhã, porque Jacó amava Raquel e José é filho da Raquel. José era o preferidinho da família. José era o preferidinho. Os outros irmãos, eles eram desprezados. E isso gera um problema dentro da família. Família em que há predileção, em que há desprezo, há complexo de inferioridade, há tristeza, amargura, ódio. Não existe família perfeita, mas pode haver família saudável. Logo, cuidado com as mentiras, cuidado com as predileções. Eu olho para a vida de José. Os pecados dos pais visitaram os seus filhos até a terceira geração. Atingiu os irmãos de José, mas José disse não. José disse basta. Aqui não. Talvez você venha de uma família não perfeita. Eu citei os defeitos da família de Abraão, de Isaac e de Jacó, e são os patriarcas da nação de Israel. E talvez você possa chamar pelo nome os erros da sua família, os pecados da sua família, os equívocos do seu pai, da sua mãe, da sua avó. E talvez isso incida sobre sua vida, incida sobre a vida dos seus irmãos. Talvez isso crie em você uma mola propulsora em que você reproduz na vida dos seus filhos comportamentos indesejados, equivocados. Mas José, para nós, é um modelo de interrupção. Aqui não. Meus irmãos foram alcançados por esse comportamento familiar reprovado. Mas ele decide ouvir a Deus e a vida dele é para nós um modelo a ser seguido. E eu quero destacar no texto de Gênesis capítulo 39 algumas características que eu e você precisamos aprender com José. A primeira delas, nossa postura deve refletir os valores ensinados por Deus. Não ensinado pelos homens, não ensinado até pelos nossos pais, se são equivocados, pelos nossos avós, se são equivocados, pelos nossos bisavós, se são equivocados. Interessante que em capítulo 39, versículo 1, quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. Aqui na igreja nós temos alguns capitães. Eu gosto dos capitães. Gosto dos capitães. Capitão, regra geral, é submisso, é obediente, é dedicado. Missão dada, missão cumprida. Eu gosto dos militares porque eles cumprem a determinação. Então, se você não é militar, é só cumprir a determinação. Mas esse capitão compra José. Compra José, que foi vendido pelos seus irmãos. E José, mesmo vendido a Potifar, esse oficial de Faraó, mesmo em circunstâncias adversas, a postura de José reflete os princípios divinos da educação e de valores familiares. Ele não tinha
dentro de casa os princípios divinos, mas ele tinha de Deus a revelação desses princípios. Nós vivemos em uma sociedade que quer apagar, quer exterminar os princípios divinos. Há uma corrente secularizada nas universidades, nas escolas, na mídia, nas aberturas das Olimpíadas, em tudo quanto é lugar, tentando descredibilizar, ridicularizar os valores divinos. E muita gente está indo nessa leva. José decidiu não se deixar contaminar. Primeira coisa que eu e você precisamos ter é postura que reflita os ensinamentos divinos. Está todo mundo fazendo, mas Deus não quer, Deus espera, Deus me planejou para ser diferente, eu não farei. Segunda coisa que eu e você vamos aprender nesta noite, porque quando a gente reflete os valores de Deus, a presença de Deus é garantida. E o sucesso de José, aí no versículo 2 em diante, a Bíblia diz que o Senhor estava com José. Você quer que Deus esteja com você? Reflita os valores divinos. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo que fazia. No serviço da casa do seu senhor egípcio, Potifar percebeu que o Senhor estava com José e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado por toda a casa e todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio por causa de José. Quem reflete os valores divinos é um canal de bênção. Eu já tive a alegria de ser bênção em um ambiente, porque refletia os valores divinos. Assim, Potifar entregou tudo que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. José tinha quem puxar. Puxou a beleza da mãe, a beleza da avó, a beleza da bisavó, mas ele manteve o temor ao Senhor, e o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Você é uma pessoa que Deus abençoa tudo que você faz? Talvez eu e você precisamos, nessa noite, entender se que queremos ser abençoados por Deus, precisamos refletir os valores de Deus. Porque aí nós vamos atrair a presença de Deus. E a presença de Deus é bênção na nossa vida e no ambiente onde nós estamos. Deus estava com José e ele prosperou, ganhou a confiança e a responsabilidade da casa de Potifar. A presença de Deus na vida de José é evidente e sua dedicação ao trabalho é um exemplo de como devemos nos portar, mesmo em situações difíceis. Tem gente que em situações difíceis começam a resmungar, começam a reclamar, começam a amaldiçoar. José tinha tudo para ser uma pessoa que se queixava da vida. Ele poderia dizer, ó vida, ó azar, ó tristeza, meus irmãos me jogaram numa cisterna. Mas a história de José nos ensina que não existe cisterna sem saída. Rasgaram suas roupas,
jogaram na cisterna, criaram uma mentira, reproduzindo o comportamento dos bisavós, dos avós, dos pais. E aquele menino, adolescente, 17 anos, em uma cisterna, iria ser morto de frio, de fome, de doença. Aí o irmão mais velho tem compaixão. Diz, não, vamos tirar ele daí. Vamos vender José para o povo diferente. Aí tiram José, vende para um oficial, capitão da guarda do faraó. Esse homem cuidava dos presos. Poderia ser para José um castigo ir para lá. Mas mesmo assim, chegando ali, ele trabalhava com dedicação, colocando em prática os princípios divinos na sua vida, e a Bíblia diz que tudo que ele fazia prosperava. E esse homem dá a José toda a autoridade. Olha, você é quem governa a minha casa. Você é senhor sobre os meus escravos. Você vai comandar toda a minha casa. Só não toque na minha esposa. E ele era um cara dedicado. Às vezes, nós reclamamos demais. Domingo que vem pela manhã, nós vamos ver como é que José resiste à tentação. Porque aquela mulher que ele não podia tocar, era uma mulher que se preocupava demais consigo e com seus prazeres. Me parece que aquela mulher não era uma mulher qualquer. Me parece que aquela mulher era uma mulher muito bonita. Ela não fazia nada. As unhas daquela mulher estavam sempre bem feitinhas. O cabelo daquela mulher estava sempre em dia. Aquela mulher tinha tudo do bom e do melhor. E quando ela põe os olhos em José, nós vamos ver a semana que vem, ela se apaixonou perdidamente por José. Eu quero destacar essas duas características de José que eu e você, como netos ideais ou ideal, precisamos refletir. Primeiro, precisamos refletir os valores de Deus. Precisamos que os valores de Deus sejam vistos em nossa vida. A Maísa gostaria que os netos e bisnetos fossem tementes a Deus. Os netos e bisnetos vão olhar na vida da Maísa, assim como o Tadeu viu na vida da avó Geralda. Você e eu somos desafiados hoje, no Dia dos Avós. Nós que somos todos netos, somos desafiados a refletir os valores de Deus. E aí, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos mudarão a história da sua existência. Segunda coisa que você precisa aprender, como você se porta diante de situações complicadas, diante de coisas adversas, diante de situações complicadas como crises familiares, crises na saúde, crises em todas as áreas. Você olha para José e poderia encontrar um menino que reclama da vida, que é ingrato, que retribui o mal com o mal. Mas a Bíblia diz que ele fazia tudo com tanta dedicação que a casa de Potifar prosperava. Que eu e você possamos fazer
tudo com muita dedicação, com temor do Senhor, porque com isso a gente atrai a presença de Deus. E a presença de Deus em nossa vida abençoa a nós e a todos nós. Fica aqui o convite para domingo que vem, para a gente aprofundar na história de José. Eu queria, nesse momento, orar para que Deus fixe esses 2 pontos na sua mente e no seu coração. Pai querido, em nome de Jesus, nós olhamos para a história de José, uma história rica. Mas ela não é uma história apenas para ser contemplada. É uma história para ser aplicada em nossa vida, em nosso viver. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, ajude cada um de nós aqui a introduzirmos os valores do Senhor em nossa vida, em nosso viver, em nossa existência. De tal maneira, Pai, que ainda que enfrentemos circunstâncias difíceis e adversas, o nosso humor, a nossa disposição, a nossa coragem, a missão de cumprirmos Tua vontade não seja atingida, afetada. Nos ajuda, Senhor, a refletirmos os Teus valores, porque com isso o Senhor se faz presente em nossa vida, faz presente naquilo que nós realizamos. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa saia daqui com essa disposição de ter a presença do Senhor em suas vidas para serem bem-sucedidos. E mais do que isso, as pessoas vão perceber a mudança. Talvez haja aqui pessoas que têm dificuldade, ó Deus, com a sua história de vida. Talvez haja pessoas aqui, Pai, que têm dificuldade com a criação que teve, com o comportamento dos seus bisavós, dos seus avós, dos seus pais. Mas hoje é um momento de virar a chave. Hoje é um momento de dizer, aqui não. Eu quero a presença de Deus na minha vida. E eu serei diferente a partir de hoje. Serei um avô diferente, um bisavô diferente, um pai diferente, uma mãe diferente, um neto diferente. Eu quero que a presença do Senhor na minha vida transforme. E se antes eu reclamava, se antes eu era rabugento, a partir de hoje não serei mais. Que o Senhor transforme com a Tua presença nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.